Oi, gente, tudo bem? A série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano hoje recebe André Barros. André que é advogado da Marcha da Maconha e mestre em Ciências Penais. André, muito obrigado pela presença. André está candidato pelo PSOL, né, deputado federal. E obrigado pela presença, obrigado por receber nosso convite. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a pergunta que eu faço para todo mundo quando vem aqui, né, que é quais são suas principais bandeiras, as principais pautas nessa candidatura agora às eleições de 2022? Felipe, muito obrigado pelo convite. Inicialmente dizer, essa pergunta é a maior bandeira, né, meu irmão? Seguinte, a nossa campanha, ela não tem bandeiras, ela é a própria bandeira, né? Nós defendemos a legalização da maconha para todos os fins. Nós defendemos o ouro verde para garantia do desenvolvimento nacional, por soberania nacional. Nós estamos na luta pela maconha há décadas, e vamos para o Congresso Nacional defender o ouro verde, porque o mundo inteiro hoje já está na guerra pelo ouro verde, e nós queremos que o Brasil plante maconha e que os produtos, quer dizer, a fabricação dos produtos de maconha sejam realizados no Brasil. E a minha plataforma, né, que a gente não tem uma plataforma, a gente tem uma plataforma, a nossa plataforma é baseada no artigo 3º da Constituição Federal. Todos os candidatos do país, todas as autoridades, todo o legislativo do país deveriam caminhar no artigo 3º da Constituição Federal, que é o que está no artigo 3º, são os objetivos da República Federativa do Brasil. Está lá, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nosso programa é cumprir o artigo 3º da Constituição Federal, a carta política do país. André, antes de a gente entrar nos detalhes da sua pauta, né, da sua luta, eu vou te fazer algumas perguntas que a gente faz também para todos os candidatos que vêm aqui. Eu queria te perguntar qual é a sua avaliação, agora você está tentando entrar no Congresso, né, em Brasília, qual a sua avaliação do Congresso atualmente, das últimas eleições, das pessoas que entraram, como é que você olha de fora o nível desse Congresso e se você acha que pode melhorar nessa eleição ou pode piorar? Bom, a elite brasileira, ela nem para capitalista ela serve, né? Você não tem no Brasil um pensamento que defenda os interesses do país, um pensamento nacionalista, né? Nem isso, nem para isso. E os seus representantes no Congresso Nacional, pior ainda. E esse Congresso veio na onda do fascismo, né? Do fascismo. O que é o fascismo? O que é o bolsonarismo? O que é o Bolsonaro? Né? Ele trata os seus adversários políticos como inimigos que devem ser eliminados, certo? Então, ele é uma pessoa contra a democracia. E esse Congresso, um monte de deputados entrou nessa onda. Eu quero esclarecer isso porque ele diz que isso é a liberdade, que ele tem o direito a defender isso, a liberdade. Não, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de defender a extinção, né, como ele falou, da esquerda brasileira. Ele falou várias vezes que, infelizmente, a ditadura não matou 30 mil pessoas. Ele defende o extermínio dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Ele disse, antes de ser eleito, que, infelizmente, a cavalaria brasileira não fez como a cavalaria americana, que matou todos os índios. É porque ele ainda deve assistir muito aquele seriado antigo, Rin Tin Tin, né? Que usava uma criança e um cachorro para ganhar o telespectador.
e enquanto o Forte Apache americano matava os índios e todo mundo achava isso divertidíssimo, né? Então, ele é desse. Então, o Bolsonaro e o pessoal que foi eleito muito na onda dele, eles são fascistas até na realidade, né? Até na realidade, porque quem defende o extermínio, ele defende o genocídio, e o genocídio é o crime dos nazistas, né? Então, nós temos que tirar o Bolsonaro da presidência da República em defesa do Estado democrático de direito. Minha avaliação é das piores para esse Congresso que está aí. E agora mais uma pergunta dessas que a gente faz para todo mundo. Muitas pessoas votam no Legislativo e depois esquecem, não dão o devido valor ao voto no Legislativo quanto dão para o Executivo. O que você acha que pode ser feito para mudar isso na população, para que as pessoas tenham mais, quando forem votar no deputado, no senador, no vereador, no caso das eleições municipais, tenham a mesma vontade, o mesmo interesse de que tem quando votam no prefeito, no governador, no presidente? Bom, eu acho que, na realidade, a gente tem que, todo mundo, principalmente o jornalismo, tem que parar de dizer que os problemas do Brasil são dos políticos, né? Artistas fazem música sempre assim, né? O problema é o político, né? O político, inclusive, não existe classe política, né? Tem que parar de falar isso. Isso é um desserviço à política. Não existe classe política. Você existe no Congresso Nacional os representantes da bala, do boi, né? E nós queremos construir no Congresso Nacional a bancada da maconha, né? A bancada da maconha. Então, a política é a vida. A política é a vida. A rigor, até tinha um filósofo muito importante, Roland Corbusier, brasileiro, né? Que ele dizia que o homem tem 3 formas de pensar, né? A ciência, que tem que ter um método, um instrumento e um resultado, sempre, né? A política, que é a vida, tudo que nós vivemos na vida, na cidade, né? Na vida, e a religião, a filosofia, é o que tem antes da vida e depois da morte, né? Então, a política é a vida. E quando falam que o problema do Brasil são os políticos e a política, é exatamente para a manutenção, a despolitização das pessoas, porque só através da política que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Então, eu vou fazer uma campanha de conscientização. Não é possível que jornalistas no Brasil e artistas repitam esse absurdo, que o problema é a política. Não, o problema é a elite brasileira. Né? Quer falar de corrupção no Brasil? Vamos falar. 1% da população fica com metade do PIB do país. 1%. São milionários e bilionários. Ficam com a metade do PIB do Brasil. Isso que é a corrupção. Então, o problema no Brasil é o latifúndio, a concentração de renda na mão de 1% da população. Esse que é o problema. E aí tem que seguir o que está na Constituição, no artigo 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso não é nem uma bandeira socialista, não. Eu sou do Partido Socialista. Eu estou dizendo que a gente tem que cumprir o que está nos objetivos da República do Brasil, estão apenas em um artigo, artigo 3º. A gente tem que seguir o artigo 3º. André, agora vamos falar da sua pauta, né? Legalizar a maconha. Vai estar, uma vez você eleito no Congresso Federal, um Congresso que geralmente é conservador, geralmente tem essas bancadas, como você citou, do boi, da bala. Como é que vai ser propor isso nesse Congresso? Como é que vai ser esse diálogo? E como é que você está pensando de estratégia para poder levar esse debate adiante no Brasil? Que a gente sabe que é um debate que sempre foi travado, atrapalhado e nunca conseguiu se debater a legalização da maconha, nem a descriminalização no Brasil. Como é que você pensa em fazer isso no Congresso, uma vez eleito? Felipe, só dizer o seguinte, dizem que eu só falo de maconha, né? Mas só esclarecer que eu sou o único candidato que tem a notícia crime contra o Bolsonaro por genocídio dos povos indígenas e comunidades quilombolas, a notícia crime 9020, em tramitação no Supremo Tribunal Federal e na pauta.
e sou também o autor da ação de impugnação da candidatura do Gabriel Monteiro. Eu ganhei por 6-1 no Tribunal Regional Eleitoral e ele renunciou porque ele ia perder no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu sou um candidato das lutas. Eu fui durante 30 anos da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui todos os cargos que você pode imaginar, de delegado a presidente. Agora, sobre a pauta da maconha, é o seguinte, nós vamos para Brasília, nós não vamos apenas para o Congresso, nós vamos para Brasília. Eu tenho, como eu falei, já tem aí uma luta no Supremo Tribunal Federal, eu tenho um recurso no STJ sobre um plantador de maconha, onde eu sustento que plantar maconha não é crime, não se adequa à lei, e vou combater o quê? O cartel da maconha que já está no Brasil. São 19 produtos sendo vendidos nas farmácias brasileiras do Reino Unido, do Canadá, dos Estados Unidos. Eu vou provocar o CAD, né? E o Tribunal de Defesa da Concorrência, porque o que está acontecendo no Brasil em relação à maconha é o que acontece com o país, né? O que é o Brasil? Nós exportamos minério para importar placas de aço. Nós exportamos petróleo bruto para importar gasolina. Nós somos exportadores de grãos, né? E aqui não se produz nada. Nós entregamos o nosso ouro, né? Essa é a história do Brasil. Uma elite que escravizou índios, negros, para mandar toda a nossa riqueza para fora, né? Através de grãos, né? E na maconha, isso não vai, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos para o embate, e não é, como eu falei, eu defendo o socialismo, mas eu tenho consciência que nós vivemos numa economia de mercado. E nós vamos defender a maconha brasileira contra toda essa política. Por exemplo, nós temos que ter uma política de reserva de mercado, né? Por exemplo, a Cobra Computadores. Quem não lembra? A Cobra Computadores. Ela era uma empresa altamente desenvolvida no Brasil na informática. Altamente desenvolvida no Brasil na informática. A gente precisava, naquela época, ter alguma reserva de proteção da política de informática do Brasil. Não tivemos nenhuma. Deixaram entrar tudo aqui e por exemplo, esses intelectuais da Cobra, eles foram parar na Inglaterra, eles foram ensinar, brasileiros foram ensinar informática fora do Brasil. Eu estou falando isso porque exatamente hoje tem uma feira uma feira na UFRJ de conhecimento, onde esses brasileiros que foram da Cobra Computadores estão lá explicando isso. O Brasil que inventou o avião, né? Santos Dumont. Nós temos gênios no Brasil em tudo, só que os nossos gênios vão lá para fora. Vão lá para fora. Isso nós não vamos deixar acontecer com a maconha. Nós temos aqui no Brasil um pioneiro do estudo da maconha, Dr. Carline. Nós temos no Brasil Siddhartha Ribeiro, Renato Malcher, nós temos grandes plantadores de maconha, nós temos associações, nós temos o melhor lugar do mundo para plantar maconha. Então, nós vamos defender o ouro verde para o quê? Para aumentar o PIB no Brasil, para gerar emprego, arrecadação tributária. É um absurdo os governadores, por exemplo, não defenderem a legalização da maconha. Nova York tem um PIB quase igual ao Brasil inteiro. O governador está defendendo a legalização, está regulamentando a maconha em Nova York, porque eles tiveram prejuízo com a pandemia, queda de PIB, queda de arrecadação tributária. E um governador que tenha alguma coisa na cabeça não pode renunciar uma receita tributária, né? Aí eu englobo todos os candidatos a governador. O meu candidato é o Freixo. Englobo ele também. Todos os candidatos a governador do Rio de Janeiro, na realidade, sobre esse assunto,
a legalização da maconha eles são são infantis, mais do que uma criança que acredita em Papai Noel. Porque o debate hoje não é quem vai legalizar. O debate hoje é quem vai plantar e quem vai vender. Né? E como é que pode um Estado, nessa situação financeira que está, os candidatos a governador, nenhum defende a legalização da maconha para aumentar a arrecadação tributária, porque eu estou falando de um mercado multibilionário. Não estou falando de comérciozinho, não. Está empregando mais nos Estados Unidos que a indústria da cerveja. Eu queria aproveitar esse gancho aí para falar, uma pergunta que eu ia fazer sobre isso, sobre essa questão econômica. Você falou na sua fala inicial de usar a maconha como ativo econômico para gerar emprego, para gerar renda, e está falando agora também sobre isso. Queria que você detalhasse um pouco mais como você pensa isso como deputado, apresentando um projeto, ideias, né, nesse campo econômico da maconha. Não, a questão é o seguinte, é uma luta, né? É uma luta. A gente vai, primeiro, combater a cartelização. Está acontecendo no Brasil. Estão vendendo maconha na farmácia de R$ 2.800, empresas do Reino Unido. Você hoje pode importar maconha. Quer dizer, você está remetendo dólares para fora do Brasil, né? E trazendo um produto que poderia ser plantado, gerando emprego para a agricultura familiar, para associações, né? Poderia ser plantado no Brasil e os produtos poderiam ser de cânhamo, de maconha, fabricados no Brasil para fazer papel, biodiesel. A Petrobras tem a obrigação de investir na pesquisa da maconha como biodiesel, como foi o Proálcool, né? Então, a Petrobras tem essa obrigação. Nós vamos brigar para a Petrobras investir na pesquisa da maconha como energia, porque a Petrobras é uma empresa, não é empresa de petróleo, é empresa de energia, né? Não é só petróleo, é energética, como se fala, né? Então, tudo isso nós temos que lutar baseado na Constituição, que fala da pequena e média produção, propriedade rural para plantar maconha, né? A reforma agrária não tem nada de bandeira socialista, não. A reforma agrária, os países capitalistas fizeram a reforma agrária. Nós temos que fazer a reforma agrária no Brasil, que está na Constituição Federal, inclusive para plantar maconha. Então, olha, é um mercado multibilionário, que o Canadá, que é um país riquíssimo, já legalizou geral. Os Estados Unidos é um país, assim, juridicamente cretino, né? Porque nacionalmente eles têm uma lei, mas os estados fazem leis contra as leis nacionais, né? Então, eles, através da lei nacional, eles fazem a reserva de mercado, porque daí eles proíbem o mundo inteiro de plantar maconha, porque diz que a União proíbe a maconha, mas a Califórnia está ganhando dinheiro. Fala. Além de proibir, historicamente combateram o consumo e teoricamente o tráfico em outros países, né? Aqui na América Latina eles fizeram o que fizeram. Aqui. E os estados agora, Califórnia está ganhando horrores, Colorado horrores, Nova York também, quer dizer. Então, é isso. Até dizendo para você, a África do Sul agora está legalizando, está no processo de legalização da maconha medicinal industrial. E o presidente da África do Sul, ele está dizendo que isso vai gerar 123 mil empregos. Só que os produtores, pequenos produtores negros de gerações, gerações, quer dizer, sei lá, milenar deve ser, né? Estão ficando de fora desse mercado. E estão reclamando. Aqui no Brasil, a gente tem que debater a legalização da venda da maconha em todos os locais e principalmente nas favelas. Nas favelas. Deixa eu aproveitar um outro gancho seu agora que você deixou. Você está falando de alguns modelos mundo afora de legalização, cada país tomou um caminho, e qual o caminho que você acha que seria o do Brasil nesse sentido, né, de legalizar a maconha? Não, no Brasil a gente tem que lutar contra o que está acontecendo. Quer dizer, o capital estrangeiro já está aqui, como é que pode? Fala em relação a modelos, por exemplo, Estados Unidos você falou, cada estado tem uma lei. A África do Sul está tomando um caminho, Portugal tomou um caminho. Qual o caminho que você acha que poderia ser do Brasil para poder funcionar, além do combate inicial, obviamente?
Nós não temos que... Não, nós temos que, obviamente, aprender assim, estudar o que vem acontecendo no mundo. Mas nós não podemos copiar modelo nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos o melhor país do mundo para plantar maconha. A gente tem que estudar. As universidades brasileiras já estão muito avançadas no estudo. No Rio de Janeiro, você tem a UFRJ, a Fiocruz e associações de plantadores de maconha que estão estudando, né? Então, na realidade, a gente tem que, obviamente, acompanhar o que vem acontecendo no mundo, mas o Brasil não precisa... O Brasil... Olha só, o pessoal fala o seguinte, que a gente é bom em futebol e música, né? Certo? Nós somos os melhores do mundo, né? Em futebol, não há nenhuma dúvida. Em música, também, dos maiores do mundo. O que acontece com o futebol e com a música acontece com a ciência. Nós temos grandes cientistas no Brasil, nós temos grandes pensadores no Brasil, só que esses que têm um mercado maior, nós não defendemos nossos interesses e, no final, todos esses pensadores vão parar lá fora. Vão parar lá fora. Porque, olha só, se a gente é bom em futebol, se nós somos bons em música, nós somos bons em tudo. Nós temos que defender o Brasil, a nossa inteligência. Nós temos um povo muito inteligente. Inclusive, agora está provado, né, nessa eleição, que o povo mais consciente é quem ganha menos de 2 salários mínimos. Que mesmo esse governo tentando comprar a consciência deles com auxílio emergencial, todo mundo tem consciência que o auxílio emergencial não é um programa desse governo, né? Inclusive, todos os partidos votaram a favor. Esse governo tenta se apropriar e tenta comprar a consciência do povo pobre. E é ali que ele se ferra. Porque 55% está com Lula e só 25% com Bolsonaro. Ao contrário das outras classes sociais, onde agora parece que o Lula está empatando, né? Está empatando. Mas como é que pode uma pessoa, rapaz, que estuda num colégio de classe média, paga R$2.000 por mês, não sabe o que foi a ditadura militar? Isso é uma vergonha. Grande parte da classe média brasileira que paga R$2.000 e as pessoas não sabem o que aconteceu ontem no Brasil. Essa ditadura militar que afundou o país. O Brasil, nos anos 60, ele vinha crescendo, né? Quem não lembra? O Brasil vinha... O pessoal gosta de futebol? 58, 62 bicampeão do mundo, né? Os festivais de música, a cultura punjante, né, no país, né? As universidades, a reforma universitária, tudo isso a ditadura militar acabou. Isso foi uma desgraça para o país, uma desgraça para o país. As pessoas, as mentes pensantes foram assassinadas, caçadas, colocadas no pau de arara, fecharam. O meu pai, inclusive, é formado na Faculdade Nacional de Direito. Meu pai foi presidente do CACO em 64, quando a ditadura fechou o CACO. A ditadura demitiu todos os grandes professores da Faculdade Nacional de Direito, aqui no Rio de Janeiro. Acabou com a Faculdade Nacional de Direito e ela está se reconstruindo até hoje. Então, como é que pode uma pessoa que paga R$2.000, R$3.000 num colégio desse de classe média, não sabe nem o que foi a ditadura militar? Quero bater palmas para o brasileiro, né, mais pobre, que é o povo mais consciente, a classe mais consciente desse país. Eles sabem que é o opressor. Eles têm consciência de classe, né? É isso aí. Cara, o áudio tava sem áudio aqui. Você falou sobre os cartéis, né, das empresas internacionais que estão vendendo produtos baseados feitos de maconha aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso. Como é que isso está se dando e por que está acontecendo? Que detalhasse mais essa questão. Vou dizer o seguinte, olha só. Tem um artigo 18 da Resolução 327 da Anvisa que eu vou denunciar nos tribunais de concorrência do CAD no Brasil. Vou denunciar isso. Porque olha só o que diz o artigo. Para fins de fabricação e comercialização de produtos de cannabis no Brasil, a empresa deve importar o insumo farmacêutico na forma de granel, vegetal ou produto industrial. Nós vimos aí nas vacinas que não tem os insumos por falta de investimento, né?
Então, o pessoal tinha que importar, mesmo tendo a tecnologia toda. O brasileiro sabia fazer uma vacina. Pô, olha só, mais uma, hein? Fomos um dos primeiros países a criar a vacina contra a Covid. Só que não tinha investimento. Nós sabíamos fazer os insumos, mas não tem investimento. Então, aí tem que importar. Mas no caso da maconha, veja só, uma resolução da Anvisa diz deve importar. Como deve? Quer dizer, isso aí, esse exemplo desse artigo 18 é o que está acontecendo. É pior do que o dumping. O que é o dumping? O dumping é um país, vamos supor que um país tenha um excedente de produção de laranja e queira vender aqui laranja a 10 centavos. Vai quebrar todo mundo, toda a cadeia produtiva da laranja. Aí, depois de quebrar tudo, o país se torna tem um monopólio da laranja. Isso é o dumping. No Brasil é pior. O inimigo no Brasil não está fora, não está aqui dentro. Brasileiros, colonizados, com cabeça de colonizador. Essa elite do país, né? Então, eles fazem uma lei, é pior do que um dumping, uma lei proibindo nós, brasileiros, no nosso país, de plantar maconha e fazer os produtos de maconha com a maconha plantada no Brasil. Então é isso, nós vamos para cima. Nós já estamos nessa luta há muito tempo, né? Eu não estou nessa luta, eu e todo mundo aqui da nossa campanha. A nossa campanha é o seguinte, só tem militante. Só tem militante da luta da maconha, entendeu? Aqui não tem ninguém na campanha que não tem uma história na luta da legalização da maconha no Brasil para fins de interesse nacional. Como diz o artigo 3º da Constituição, inciso 2, para garantir o desenvolvimento nacional. Isso é um objetivo da República Federativa do Brasil. Você falou sobre a criação de uma bancada da maconha, né, no Congresso em Brasília, Congresso Federal. Tem outros deputados em outros estados com essa luta que você conversa? Você já tem esse diálogo? Já existe essa possibilidade, de fato, de mais de um ser eleito para esse debate crescer em Brasília e no Brasil todo, consequentemente? Sim, nós temos várias pessoas. Essa é uma luta que nós estamos construindo há muito tempo, né? Então, nós temos em Minas Gerais o Dário 5042. Nós temos no Ceará uma companheira, Elaine, que é uma das organizadoras da Marcha da Maconha. Eu sou um dos autores da representação que nós fizemos em 2009, que garante a realização das marchas da maconha em todo o país, né, no Supremo Tribunal Federal. Nós ganhamos de 9-0. Então, nós temos aí... nós vamos, esse ano, fazer a bancada da maconha. Porque tem o pessoal querendo fazer a bancada da cannabis, a bancada do CBD, né? A gente não tem essas conversas, não. O CBD é maconha. Cannabis é maconha, tudo bem. Pode pegar a fibra, não a fibra. Olha só, é tão absurdo. A fibra da maconha não tem THC. A fibra é para fazer papel, é para fazer roupa, e é proibido também. Olha só, para a gente é o seguinte, tudo é maconha. O nome é maconha, vem de macanhar, é o anagrama de cânhamo, entendeu? É maconha, bancada da maconha. Não tem essas conversas fiadas com a gente, não. É o Dário, até dizer, em Minas é o Dário. O Dário em Minas é o Dário, 5042. Eu aqui no Rio, 5042 também. Inclusive, a gente combinou, como nós somos do mesmo partido, nós combinamos ter o mesmo número. Entendeu? Nós temos o mesmo número. Ele viralizou com a campanha dele. A campanha dele viralizou na internet, né? Tá super famosa a campanha dele, os vídeos dele de campanha estão famosos. Não, ele é nosso chapa. Inclusive, nós vamos botar um vídeo dele hoje aí de apoio à nossa campanha. Porque, na realidade, o meu vídeo viralizou primeiro. Mas o dele viralizou muito mais, né? E foi já na reta final. Então, na realidade, nós estamos fazendo uma dobradinha das viralizações. E vamos tentar uma viralizada hoje também, hein? Estamos com uma ideia boa. É o seguinte, como é que é mesmo?
E esqueci. Na reta final, vamos fazer. Não, na reta final. Vamos lá, daqui a pouco eu lembro. Na reta final, vamos para as cabeças. É o seguinte, na reta final, vamos para as cabeças. Aperta 54 e 2. E não esquece, aperta o verde depois. André Barros, deputado federal. É isso. André, eu queria te fazer uma pergunta. Eu te perguntei agora no início da conversa sobre como é que seria esse diálogo no Congresso Conservador sobre legalizar a maconha. Agora eu quero te perguntar em relação à população. A gente tem uma população que tem uma certa resistência a esse tema, no geral, né? Como é que é esse diálogo com quem tem resistência à maconha, com quem tem uma visão de que é errado, de que é ruim? Como é que é esse diálogo da sua candidatura com essas pessoas? Não, no Congresso Nacional, e aí a gente espera, com a repercussão que vai ter as nossas defesas, que isso vá para todo o país, nós vamos mostrar no Congresso Nacional que não tem nem mais cabimento um debate sobre a moral, sobre a legalização. Nós estamos falando de uma riqueza, de um mercado multibilionário. Entendeu? Um debate do Brasil hoje é infantil. É infantil, isso não existe mais. Então nós vamos mostrar isso no Congresso Nacional. Nós estamos falando de um mercado multibilionário. Nós não estamos falando de que não sei o quê, faz bem, faz mal, porque senão é o seguinte, então vamos fechar as indústrias de cerveja, que faz mal à saúde, cigarro, né? De podrão de empresa multinacional, né? Que é podrão também, né? O pessoal só fala do podrão que está na esquina, né? O cara entra numa... Eu não vou nem falar o nome, né? Tem uma loja dessa de sanduíche internacional lá em Copacabana, eu passo por ela, ela fede. Então, nós vamos mostrar que isso é um debate adulto, né? Um debate de responsabilidade no Congresso Nacional e mostrar isso para toda a população. E mostrar, inclusive, o seguinte, que não existe combate ao tráfico de drogas nas favelas. Essa é a alegação da política de segurança pública. E isso só não é ridículo porque é racismo e genocídio. Porque, na realidade, é o seguinte, você tem 3 crimes na lei de drogas. O comprar, que não tem mais pena de prisão. O vender ou fornecer, ainda que gratuitamente, a pena de 5 a 15 anos. E o financiar e custear o tráfico de drogas, que é a maior pena, de 8 a 20 anos. Que esse é o crime do milionário. Nesse, do 36, que é o financiar, você não encontra no Brasil um inquérito, um processo. Então, esse argumento da polícia de que está combatendo o tráfico de drogas no varejo da favela, os caras compram toneladas do Paraguai, porque proíbem o Brasil de plantar maconha, então vai lá para o Paraguai. Aí manda bilhões de dólares para o Paraguai, e eles mandam para a gente uma maconha prensada, que no momento é a salvação da galera, não vamos nem falar contra, né? Mas são toneladas que vêm pelas estradas. E aí eles chegam e dizem que vão combater o tráfico de droga na favela com caveirão, helicóptero. E essa polícia... Isso não é treinamento de polícia. A polícia não é como essa do Rio de Janeiro e do Brasil, que o treinamento é sair atirando num lugar pequeno, com muita gente, que os negros foram expulsos das terras no Brasil, né? Com a abolição da escravidão, não ganharam um palmo de terra, foram expulsos do asfalto, né? E foram para os morros. E muitos morros, inclusive, já eram quilombos, né? Santa Teresa são vários, já existiam os quilombos. Então, pessoas que moram no lugar negros, moram no lugar pequeno, muita gente, e a polícia entra de caveirão, de fuzil, metralhadora e helicóptero, dizendo que está combatendo o tráfico de drogas. Nós vamos mostrar que não há combate algum e que essas operações policiais têm que acabar. Acabar. Só uma coisa, essas coisas de cumprir mandado de prisão. Mandado de prisão se cumpre de manhã, na hora que a pessoa está acordando, porque a ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia, não pode ser cumprida de madrugada, certo?
Então, o mandado judicial se cumpre de manhã e sabendo onde está a pessoa que vai ser presa. Tem que ter infiltração da polícia, investigação. Isso já aconteceu, né? Já aconteceu política de segurança pública nesse sentido. Então, os mandados de prisão, você não vai cumprir um mandado de prisão metendo bala na favela inteira. Isso não existe. Você tem que saber onde a pessoa está dormindo, pegar ela dormindo, né? Então, pelo fim dessas operações policiais na favela, imediatamente. Posso falar mais uma coisa, Felipe? Eu sou carioca, eu posso falar que eu sou carioca da Gema. 25 anos da bateria do Império Serrano. Sou da torcida do Botafogo, todo mundo me conhece, e todas as torcidas o pessoal me conhece. Sou do futebol desde que sou raiz, né? Santa Teresa, bateria Carmelita, bateria do Laranjada, Pantanamente, carioca, cariocão, né? E o carioca gosta dessas conversas, né? Ah, porque tem a facção aqui, a facção acolá. Essas facções data vênia não mandam em nada, né? Não mandam em nada. Nem o tal do chefe do tráfico do morro, não é ele que troca, porque vende dinheiro, não é ele que lava o dinheiro. Né? Nunca foi apreendido aquelas piscinas que lá na Colômbia achavam lá o chefão lá tinha piscina cheia de dinheiro, né? Nunca vi numa favela uma piscina cheia de dinheiro, né? Quem organiza essas facções é o Estado. É o Estado. O garoto chega na secretaria, preso. Chega num presídio de triagem, que é o Frederico Marques, em Bangu. Aí o agente do Estado pergunta para o garoto preso pela primeira vez, qual a sua facção? Aí o rapaz responde, pô, não tem facção nenhuma, meu amigo, não tem facção nenhuma. Ah, não? Você mora onde? Aí eu moro em Santa Teresa. Bom, então tu vai para o presídio da facção tal. Quer dizer, todo mundo que mora em Santa Teresa é da facção tal. Aí o outro lá vai para o presídio da facção tal. Então quem organiza é o Estado. É o Estado. Aí eles botam um atirando contra o outro para vender arma, né? Vender arma, aí dá arma para um. Quem vende a arma? É a polícia. Quem vende a arma é a polícia. Não digo que é a polícia, são policiais infiltrados, que vendem armas. Para esses garotos que tu olha, inclusive às vezes o garoto está com um fuzil daquele, então, assim, se ele der um tiro, vai cair para trás. Vai cair para trás, uma arma daquele tamanho, né? Então, tudo isso é uma farsa. Eu já esculhambo isso, demonstro juridicamente, pela cadeia produtiva, pela lei de drogas, já há muito tempo que tudo isso é uma farsa. Agora a gente vai mostrar isso no Congresso Nacional. Porque, olha, vou te contar, na boa, eu sou advogado desde 1987, sou filho de advogado, tenho filho advogado, e meu ouvido, eu lavo bastante o ouvido, mas vou te contar, para ouvir historinha, é só história furada. Eu vou esculhambar isso tudo, o Brasil inteiro vai saber o que eu falo nas lutas, né? E agora eu vou no Congresso Nacional. O papo é de criança aqui no Brasil, né? Nem criança acredita nisso. André, a gente está chegando na reta final da nossa conversa e eu queria que você deixasse suas considerações finais, falasse suas redes sociais, para as pessoas acompanharem mais as suas ideias e também que você falasse, no eventual mandato, o que um eleitor que vota em você pode esperar. Olha, minhas redes sociais é tudo advogado André Barros. Facebook, Instagram, YouTube. E o que o eleitor pode esperar é um mandato que já está na luta. A gente não é assim, as nossas propostas não surgem apenas das nossas ideias. As nossas propostas surgem da luta concreta, real. Como eu falei, eu já tenho. A nossa campanha, na campanha, já é uma campanha de luta. Eu sou o autor da ação de impugnação durante a campanha, porque quem podia entrar com a ação de impugnação? Qualquer candidato, partido político, coligação, Ministério Público Eleitoral. Só 4 podia entrar, né? E eu esperei até o último dia do prazo para entrar com recurso contra uma pessoa que filma a sua própria participação em cenas de sexo explícito com adolescentes.
E 4 mulheres dizem que foram estupradas por ele. Então, durante a campanha, eu esperei até, porque o prazo são 5 dias, esperei até 10h30 da noite para ver se alguém entrava. Um partido político, que eu acho que seria até mais adequado, o Ministério Público Eleitoral, né? Ninguém entrou, e eu entrei. Então, a nossa campanha, na campanha, já é uma campanha de luta. Então, o que eles falam, quem votar em mim pode esperar é o seguinte: é muita luta. Luta pelo ouro verde, pelos objetivos fundamentais da República, pela defesa do Estado democrático de direito, né? Isso que o pessoal pode esperar. Assim, pode esperar não, pode ter certeza, porque é isso que eu faço desde criança. Eu sou de uma família que lutou contra a ditadura militar, né? É isso, Felipe. Obrigado, André. E aos leitores e eleitores que assistem ao Diário do Rio, a gente pede que acompanhem nossa playlist com as entrevistas com todos os candidatos que nós entrevistamos nessa campanha. Tem gente de todos os partidos, de várias ideologias. Pode assistir lá no YouTube. Pode falar. Felipe, eu só queria mandar um abraço bem apertado para todos os ouvintes do Diário do Rio. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.